A luz que nasce nas sombras. Mateus capítulo 4, versículo 12. Você já teve a sensação de estar vivendo em uma espécie de escuridão interior? Não necessariamente uma escuridão física, mas aquele momento em que os planos parecem não funcionar, quando o futuro parece incerto, quando as notícias assustam, quando a ansiedade aperta, quando a solidão cresce, mesmo estando cercada de pessoas. É justamente para lugares assim que o Evangelho de Mateus dirige o nosso olhar. O texto nos diz que após a prisão de João Batista, Jesus deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, na Galiléia. À primeira vista parece apenas uma mudança geográfica, mas existe algo muito mais profundo acontecendo. Mateus cita o profeta Isaías. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Na linguagem bíblica, trevas não significam apenas ausência de luz, ausência de claridade. Trevas representam medo, desorientação, sofrimento, perda de sentido. E talvez seja uma das mensagens mais importantes para o nosso tempo. A luz divina não surge quando tudo está resolvido. Ela surge justamente quando estamos atravessando a noite mais escura. Jesus não esperava que as pessoas saíssem das trevas para então aproximar-se delas. Ele entra nas trevas para acender uma luz. E isso tem muito a nos ensinar. O psiquiatra Viktor Frankl, criador da logoterapia, dizia que o ser humano pode suportar quase qualquer sofrimento quando encontra um significado para continuar caminhando. Observe que Jesus inicia sua pregação com uma frase simples: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muitas vezes, interpretamos arrependimento apenas como culpa, mas o termo original grego, metanoia, significa mudança de mente, mudança de perspectiva. É como se Jesus dissesse: olhem para a vida de uma forma nova. Vocês não são definidos apenas pelas circunstâncias. Existe uma realidade maior do que aquilo que os seus olhos conseguem enxergar. Quantas vezes ficamos presos em narrativas internas que nos fazem acreditar que não há saída? A psicologia positiva nos lembra que esperança, gratidão, propósito e relacionamentos saudáveis não eliminam as dificuldades da vida, mas fortalecem a nossa capacidade de enfrentar os problemas. Jesus parece nos apontar justamente para essa direção. Ele não nega o sofrimento humano, mas revela que existe algo maior do que ele. Em seguida, acontece uma cena extraordinária. Jesus encontra pescadores comuns, gente humilde, Simão Pedro, André, Tiago e João. Homens simples, sem prestígio político, sem reconhecimento religioso, sem posição social relevante. E lhes faz um convite: vinde após mim. O mais impressionante é que Jesus não lhes oferece riqueza, não promete facilidades, não garante conforto. Ele oferece propósito. E talvez uma das maiores dores do ser humano moderno seja exatamente a falta de propósito. Temos acesso à informação, temos tecnologia, temos entretenimento, mas muitas pessoas não sabem por que acordam pela manhã. Viktor Frankl observou que o vazio existencial cresce quando a vida perde o significado. Jesus, ao chamar aqueles pescadores, estava dizendo: sua vida pode ser mais do que simplesmente sobreviver. Sua existência possui uma missão. Existe também uma leitura interessante a partir da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Jung acreditava que cada pessoa carrega dentro de si potencialidades ainda não realizadas. Existe um chamado profundo para nos tornarmos aquilo que fomos criados para ser. Quando Jesus chama aqueles homens, ele não os vê apenas como pescadores, ele vê aquilo que eles podem se tornar. Pedro ainda não era a rocha, João ainda não era o discípulo do amor, mas Jesus enxergava além daquilo que eles enxergavam em si mesmos. Talvez hoje você também esteja olhando apenas para as suas limitações, para os seus fracassos, suas dificuldades, suas feridas internas. Mas Deus vê possibilidades que você ainda não consegue enxergar. O estoicismo
na Grécia, ensinava que não controlamos tudo o que acontece conosco, mas podemos escolher como responder ao que acontece conosco. Os discípulos não controlavam o cenário político, não controlavam os impostos romanos, não controlavam as dificuldades da vida, mas podiam escolher responder ao chamado, e eles responderam. Finalmente, o texto nos mostra Jesus percorrendo toda a Galiléia, ensinando, pregando, curando. A multidão trazia pessoas doentes, pessoas aflitas, pessoas angustiadas e pessoas sofridas. Perceba algo importante. As dores humanas mudam de aparência ao longo dos séculos, mas continuam sendo dores humanas. Ontem eram enfermidades visíveis. Hoje encontramos ansiedade, depressão, desesperança, solidão, medo do futuro, crises familiares, vazio existencial. E o Evangelho continua anunciando que a luz ainda brilha nas trevas. Talvez essa seja a mensagem de hoje para você. Se a sua vida parece envolta por sombras, não conclua que a história terminou. Foi justamente na Galiléia das sombras que a luz começou a brilhar. Foi justamente entre pessoas comuns que o reino começou a se manifestar. Foi justamente em meio às dores humanas que Jesus começou a sua caminhada. Porque a luz do Cristo não nasce longe do sofrimento, ela nasce dentro dele. E talvez, exatamente hoje, onde você enxerga apenas escuridão, Deus esteja começando a acender uma nova luz. E a pergunta que fica é: qual rede você precisa deixar para seguir o chamado que a vida está fazendo ao seu coração?